E aí, pessoal? Primeira vez que eu tô gravando aqui na casa nova da Nefroclínicas. Tô até taquicárdica porque nunca gravei aqui. Às vezes o pessoal pode me interromper, nunca me viram gravando. Mas enfim. Nas últimas semanas, gente, eu recebi várias perguntas sobre a perda de sangue no xixi. E aí caiu a ficha de que quando lá no inicinho do nosso Insta aqui eu gravei sobre essa perda de sangue no xixi, a gravação ela ficou toda picotada porque eu acabei perdendo algumas partes, né, alguns vídeos, e por isso que ficou de difícil compreensão, naturalmente. E além disso, eu percebi que eu também, depois disso, eu nunca trouxe mais a fundo nada sobre a nefropatia por IgA, e é algo que vocês têm perguntado muito sobre isso. Então, bora lá comigo entender o que é tanto a hematúria, que é essa perda de sangue. Aí eu vou passar sobre esse tema da hematúria de uma forma como se fosse um sobrevoo mais geral, sem me adentrar tanto. E na sequência, aí sim eu vou trazer mais sobre a nefropatia por IgA, tá? Então, vem comigo. Sendo bem clichê, gente, começando pelo conceito, a perda de sangue no xixi cientificamente é chamada por hematúria, que na verdade especifica melhor que é a perda de hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue no xixi. A hematúria, ela pode ser vista a olho nu, que é a hematúria macroscópica, ou a hematúria vista apenas nos exames de urina, que é a hematúria microscópica, tá? A hematúria, ela é um sintoma, ela não é um diagnóstico, ela não é uma doença por si só. Então, ela é, na verdade, consequência de um problema de saúde. Então, diferentes condições podem levar a esse sintoma que é a hematúria. Mas antes de adentrarmos aí nas possíveis causas dessa hematúria, primeiro a gente tem que entender da onde surge essa hematúria. Para isso, a gente vai dividir em duas possibilidades. A primeira dessas é que essa hematúria pode originar de uma parte do nosso rim que chama glomérulo, que é o filtro ali dos nossos rins. E esse filtro, na verdade, ele não foi feito para deixar passar as hemácias do sangue para o xixi. Isso acontece quando há alguma doença glomerular, uma doença desse glomérulo. E quando essa hemácia passa por esse glomérulo, ela tem que meio que se espremer para passar por essa barreira. E quando acontece isso, a hemácia, que normalmente é meio bolachinha, redondinha, quando ela se espreme e ela consegue alcançar a urina, ao passar através do glomérulo, ela fica com uma forma distorcida, vira uma hemácia dismórfica. Então, quando a gente pesquisa na urina a morfologia dessa hemácia e a gente vê uma hemácia dismórfica, uma hemácia esquisita, é porque essa hemácia foi perdida lá no glomérulo. Então, é uma hematúria glomerular. Agora, por outro lado, hemácias que são perdidas na urina, que não são perdidas ali no glomérulo, elas não enfrentam essa barreira mecânica. Então, elas mantêm a forma normal de bolachinha, e aí a gente fala que essa hematúria ela é não glomerular. Ao fazer essa divisão, a gente consegue, então, direcionar a nossa investigação, tá? Causas, então, de hematúria glomerular. A principal delas é a nefropatia por IgA, por isso que na sequência eu vou trazer esse tema, mas tem outras doenças também. Doença da membrana fina, o Alport, nefrite lúpica, o diabetes também pode dar, vasculites, glomerulonefrite associada à infecção. Então, seria mais por esse lado. Agora, causas de hematúria não glomerular já pode ser pedra nos rins, uma infecção urinária, uma cistite quitínica, aquela cistite que fica depois de ter feito uma radioterapia por algum tumor ali da pelve, por exemplo, de reto,
ou de um câncer de próstata, ou um câncer de colo uterino, alguma radioterapia que você fez na região aqui de baixo, aqui da cistite actínica, uso de medicamentos que raleiam o sangue também podem dar, problemas de próstatas, uretrite, tumores, né, do trato genitourinário, renal, de ureter, de bexiga, e aí a investigação ela vai tomar outro rumo, tá? Então essa foi essa breve introdução aí à hematúria, mas que já serve de um aprendizado bem importante. Então, dando sequência agora ao tema de nefropatia por IgA. Em relação à nefropatia por IgA, o seu diagnóstico final ele vem só realmente por meio da biópsia renal. Mas já trago aqui que não é todo mundo que precisa de fazer biópsia renal para ganhar apenas um nome, nós vamos chegar lá. E por que disso? A nefropatia por IgA, ela é uma doença de um espectro bem grande, assim. Numa maioria dos pacientes, a nefropatia por IgA tem um comportamento de uma doença benigna, ou seja, ela é uma hematúria que não vai repercutir na função renal, não vai trazer hipertensão e nem causar proteinúria, perda de proteína na urina, que, como bem sabemos, a proteinúria é um marcador de lesão, nesse caso glomerular, tá? Então, se você tem a hematúria com pressão boa, então creatinina boa, pressão boa e sem proteinúria, você não precisa de fazer biópsia renal. Você só vai precisar de um acompanhamento regular com o seu médico nefrologista. Isso porque nesse braço benigno na nefropatia por IgA não tem um tratamento em específico, tá? O que você vai precisar é buscar bons hábitos de vida, alimentação, atividade física e evitar, como é que fala? Ai, fugiu. Evitar medicamentos que sejam tóxicos para os rins. Então, na verdade, é buscar uma boa saúde no geral. Não precisa biopsiar nesses casos. Por outro lado, se o seu comportamento de hematúria é da outra faceta, ou seja, você tem hipertensão, tem uma creatinina alterada, perde proteína no xixi, aí sim é necessária a biópsia. Para certificar-se primeiro do diagnóstico, se é IgA mesmo, podem ser outras doenças, e se for IgA, identificar o prognóstico dessa doença, o que vai inclusive ajudar a definir em relação ao tratamento, tá? Essa IgA, entre aspas, aí, maligna, né, de um comportamento mais agressivo, ela, se não tratada, pode levar a uma perda progressiva da função renal, inclusive te levando à necessidade de diálise. Esse tratamento específico vai desde o controle da proteinúria com medicamentos tipo losartana ou enalapril, a inclusive necessidade de imunossupressores. Estou falando muito rápido, né? Mas então, para fecharmos nosso encontro aqui de hoje, a mensagem que você deve levar é a seguinte. Vou interromper aqui, porque senão ia interromper no meio dessa mensagem final. A hematúria, ela pode ser, então, com hemácias esquisitas, dismórficas, que é de origem glomerular, ou com hemácias normais, que é a hematúria não glomerular. Sendo a hematúria glomerular, a principal causa é a IgA, mas tem outros motivos aí em específicos. E aquela hematúria, então, que tem repercussão na função renal, com proteinúria na urina e hipertensão, ela requer uma investigação por um diagnóstico mais assertivo e para definição de tratamento, tá? A hematúria glomerular, em que não há essas alterações, ela tem um comportamento mais benigno, mas ainda requer um acompanhamento regular com o nefrologista, tá? Por outro lado, a hematúria não glomerular, com as hemácias bonitinhas, é outra linha, né, de investigação e que pode ser desde algo tipo super simples, uma pedra nos rins, mas pode ser também um tumor. E também requer uma investigação detalhada para se buscar uma causa, tá? E é isso. Não esqueça de mandar suas perguntas ao final, seja de hematúria, seja qualquer outra pergunta nefrológica. E chama isso, a caixinha de perguntas é o Nefrocall. Beijo enorme. Tchau, tchau para vocês. Até semana que vem.